Muito boa noite a todos. É com muita alegria que estamos novamente aqui reunidos para mais uma noite de estudos. Nessa segunda-feira, estamos estudando, como nós sempre fazemos, intercaladamente, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos, nas perguntas 584 a 584A. E quem traz o estudo para nós é a nossa querida Geisa do SEMA, que vai falar suas saudações iniciais. Seja muito bem-vinda, Geisa. Muito obrigada, agradeço o convite, sinto-me honrada, desejo uma ótima noite para as amigas e para os amigos do Lar de Teresa. Que o nosso encontro seja bastante harmonioso. Muito obrigada, Geisa. Vamos então agora acompanhando a leitura da nossa página inicial. Nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavras de Jesus, desculpe, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda, se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 102, psicografia Francisco Cândido Xavier. E assim, já pacificados, vamos trazendo à nossa tela mental a doce figura
do nosso Mestre Jesus. Mestre querido e amado, fica conosco nesta noite de reflexões, quando sempre somos convidados a te seguir o exemplo, a rota para sempre caminharmos no caminho de nossa evolução. Ilumina a nossa querida Geisa, que nos traz o estudo da noite de hoje, para que ela seja condutora da mensagem que o Senhor nos trouxe. E assim, em nome dos queridos mentores do Lar de Teresa, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos de nossa parte a permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje em muita harmonia e paz. É com você, querida Geisa, muita paz. Muito obrigada. Bem, minhas amigas, meus amigos, é um estudo maravilhoso. Então, são questões do Livro dos Espíritos que a gente tem a impressão que elas foram feitas agora, que Kardec mandou, né, que os Espíritos mandaram tudo agora, de tão atual que é. Então, hoje nós vamos refletir bastante nesse estudo importante para nós que estamos aí na batalha, na luta, querendo também contribuir com a seara de Jesus. E isso para nós também é uma oportunidade de crescimento, não é? Então, nós vamos falar sobre essas ocupações e missões, mas hoje, particularmente, está mais ligado à missão. Kardec, ele tanto falou das ocupações e missões dos espíritos, aqueles que nós sabemos, né, desencarnados, que a gente chama mais mesmo de espíritos, mas ele também fez, né, um paralelo com os espíritos encarnados, que somos nós, somos todos espíritos. Então, ele vai tratar desse assunto neste plano espiritual e no plano aqui, onde nós estamos na matéria. Então, são duas questões que a gente tem que refletir bastante, porque nós desejamos muito a nossa melhora. Então, nós temos um tempo aqui, nós estamos reencarnados, com novas propostas, com novas tarefas, com missões dadas por Deus, né? Porque o Pai é o dono das missões, ele confia em nós, né? Nós também nos colocamos para que a gente possa, de alguma forma, não é? Exercer esse trabalho na seara do Pai. Então, é muito bom que a gente pense sempre no dia de hoje. Como eu estou lidando com as tarefas que abracei e como eu posso ajudar aqueles que estão comigo, a humanidade, a sociedade em que eu me encontro, como eu posso também contribuir da melhor forma possível. Vamos à questão 584. É uma questão que, olha, eu vou confessar para vocês, eu li muitas vezes, mas muitas vezes, para entender, não é? O cerne da questão. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que vai espalhando? Olha que pergunta difícil, não é? Por quê? Quantos conquistadores, né, já passaram e ainda passam pelo planeta, mas se perdem e vão em busca
da própria ambição. E isso traz essas calamidades, não é? Sofrimento, dor. Então, Kardec pergunta aos espíritos justamente sobre isso, porque ele diz bem aqui, ó, qual pode ser a natureza da missão. Missão. E nós sabemos que toda missão é para o bem. É para o bem. Mas, né, ele quer saber desses conquistadores que abraçaram uma missão, mas acabaram se desviando por ambição, né, por buscar os seus próprios, né, benefícios. Olha a resposta de Kardec, isso não é para a gente ler muitas vezes. Na maioria das vezes, não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios. Vejam, olha, até quando nós falhamos na missão, há um aproveitamento desse investimento, vamos dizer, para corrigir, ajudar. Vejam só, representando essas calamidades, um meio para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Vejam como a gente tem que pensar nisso. Aqui ele usou esse termo, missão do conquistador. Mas essa missão a gente pode ampliar para aqueles que ocupam posições importantes, para aqueles que estão como nós também, porque muitas vezes a gente está numa posição, numa situação que a gente se desvia da nossa missão pela vaidade. E isso vai trazer calamidades. Aqui eu entendi como as calamidades maiores mesmo, como a transformação que a gente vai buscar lá nas leis naturais, não é? A lei de destruição. Como é também difícil para nós, que ainda estamos muito presos à matéria, entender que há esta lei de destruição. Para quê? Para renovar, para construir, para ampliar, para elevar um grupo que se depara durante muito tempo com a matéria, somente a matéria. Há muita sabedoria nessa questão, muita sabedoria. Então vejam bem, meus irmãos, na maioria das vezes não passa de um instrumento de que Deus se serve para cumprimento de seus desígnios. É preciso avançar. Então, às vezes, essas calamidades, sejam elas quais sejam, né? Porque há tantas variedades nessas calamidades, mas sempre um meio para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Se a gente analisar a época que a gente está vivendo, não é? Esta época é ou não é uma época para nós desafiadora? São calamidades de toda sorte, doenças difíceis, miséria, guerra, terremoto, são calamidades. Os espíritos trabalham nessas calamidades. Os espíritos estão o tempo todo nos ajudando. A gente parece assim, não, nós estamos sozinhos, jamais. Há um trabalho espiritual dos espíritos que são missionários, que estão desencarnados, mas que estão à frente dessas situações, nos ajudando. E aqueles que são missionários encarnados, mas que de alguma forma se desviaram, aquilo é aproveitado. Deus vai usar esse instrumento. E aí nós podemos citar um caso que é citado por Emmanuel, Miramês e vários outros irmãos, né, estudiosos, que é justamente o caso de Bonaparte, Napoleão Bonaparte. Veja o que Emmanuel vai dizer. Esse aqui é o livro A Caminho da Luz.
ele fala bastante, mas eu vou comentar um trechinho que Emmanuel coloca. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias, com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês. Ele era um missionário. Compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Então, veja, a espiritualidade atua. Vai acontecer calamidade? Com certeza, como aconteceu. Então, violência, invasões, fome, uma série de situações. Mas Emmanuel também destaca que nem tudo foi errado. Napoleão também acertou em muitas situações, fez bem a França, libertou a França também do jugo, ajudou até o Brasil. Então, nós vamos ver que esses espíritos, eles têm, não é? Eles têm compromissos, mas eles, de alguma forma, se desviam. Então, afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. Então, há sempre um ressurgimento. Há guerra, há conflito, há ressurgimento, há. Tanto que, vejam bem, Kardec ele vai nascer quando o nosso Napoleão aqui, ó, está já tomando, né, a posse lá, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, 3 de outubro de 1804. Então, o mundo espiritual, não é? O espírito de verdade, todos esses espíritos amorosos já estavam, né, trabalhando a vinda de Allan Kardec para trazer uma luz nova para a humanidade. Então, olha que nós estamos hoje estudando a doutrina espírita de modo que a gente possa fazer melhor aquilo, né, que foi nossa proposta no mundo espiritual. Então, nós temos as nossas propostas e a gente está torcendo para a gente acertar, não é? Então, vejam só, agora 384, que o próprio Emmanuel já nos respondeu. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras, porque tudo passa, não tem nenhuma parte na produção do bem que daí possa resultar, pois que visava apenas um fim pessoal. Mesmo assim, tirará algum proveito desse bem? Então, vamos pensar, Napoleão, ele acabou também se desviando da sua missão, e Kardec vai perguntar, no caso, né, desses conquistadores que têm essas missões, se eles, né, se eles têm algum crédito, alguma coisa, mesmo que a intenção deles não era essa, né? Era conquistar mesmo, né? E os espíritos respondem para Kardec. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Então, o que ele fez que foi bom, Deus é justo. O que ele fez e não foi bom, prejudicou, Deus é justo. A justiça divina, ela é de misericórdia, que a gente não se esqueça. Que a misericórdia do Pai é muito, muito maior que os nossos desatinos. A misericórdia do Pai é incomensurável, a gente não sabe o tamanho dela, a gente imagina, mas que é muito maior que os nossos desatinos é. Então, essa misericórdia vai dando o suporte que nós precisamos para vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades. Interessante, né? Que no livro Obras Póstumas, acredito que
né, vocês, como eu, adoram esse livro, é maravilhoso. Tem uma parte muito linda nesse livro, que é o próprio Kardec falando com o espírito de verdade. E o título dessa parte é Minha Missão. Vejam só, Minha Missão. Kardec pergunta ao espírito de verdade: Espírito bom, gostaria de saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalaram. Dize-me, peço-te, se há uma prova para o meu amor próprio. Como sabes, tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande. E não compreendo o que possa justificar em mim tal favor. De preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades de que não disponho. Kardec era humilde, era um educador, era um trabalhador, né, que já reencarnou para se preparar justamente para essa grandiosa missão. E olha o que o Espírito de Verdade diz para ele: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Pensei em nós, quando abraçamos um trabalho na casa espírita. Faz o trabalho, não é? Então, ó, discrição, vai tranquilo. Foi o que o Espírito de Verdade pediu. Ó. Mais tarde, tomarás conhecimento de coisas que te explicarão que hora te surpreende. Te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Então, o Espírito de Verdade, ele fala isso para Kardec e nós podemos tomar isso para nós também. Nós também podemos falir nas nossas missões, ainda que sejam pequenas, mas se a gente abraça uma tarefa em nome de Deus, a gente quer muito, né, dar continuidade a ela. Mas o Espírito de Verdade alerta Allan Kardec que ele pode triunfar, mas também pode falir, não é? Neste último caso, quer dizer, se ele falir, ó, neste último caso, outro te substituiria, pois os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Vejam, meus irmãos, os desígnios de Deus, soberanos. Então, aquele conquistador, aquele missionário que acaba, né, se achando o próprio Deus, ele vai atrair para ele dor e sofrimento. E para aqueles que estão o acompanhando também. Então, é sempre para nós o estudo da doutrina que a gente possa refletir nas nossas oportunidades, porque a doutrina espírita, né, deseja, vamos dizer assim, é a nossa prática diária, é a prática do Evangelho, né, com discrição, como diz o Espírito de Verdade para Allan Kardec, né, que a gente se lembre que a gente pode falir também. Porque todo mundo, diz doutor Bezerra de Menezes, que todos que estão encarnados estão sujeitos ao erro. Então, a gente tem, né, nossas limitações também, os problemas que a gente traz de vidas passadas, nossas dificuldades, não é? De contato, de convívio com pessoas diferentes, que pensam diferente de nós, e a gente tem que ajustar isso. Ajustar, né? Porque se a gente trabalha em nome de Jesus, se a gente deseja servir em nome de Jesus, a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a gente tem que observar, né? Amai o próximo como eu vos amei. Então, todos nós temos, sim, essas nossas grandes conquistas aí pela frente. E Kardec, então, começa a sua consideração, que é maravilhosa. E Kardec, então, vai dizer o seguinte: os espíritos encarnados
falando aqui de nós, têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. Assim como a gente, família, não é? Trabalho, que ele ainda vai chamar mais de ocupações, né? Que a gente está trabalhando, inerentes às suas existências corpóreas. No estado errante, quer dizer, quando a gente desencarna, ou de desmaterialização, tais ocupações são proporcionais ao grau de adiantamento deles. Aqui a gente convive com irmãos de todo grau evolutivo, não é? Mas no mundo espiritual, nós vamos entrar em sintonia com aqueles que do nosso patamar, vamos dizer. Não adianta a gente querer, né? Ah, eu quero ficar lá onde está o Chico Xavier. Vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil, porque ele foi um missionário exemplar para nós. Exemplar. Então, lá nós vamos ficar em sintonia com aqueles semelhantes, não é? A nós. Uns percorrem os mundos, então já no mundo espiritual, uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Então, olha que beleza. A gente tem a oportunidade de estudar, de trabalhar e de nos prepararmos para a nova oportunidade na carne. Outros mais adiantados se ocupam com o progresso, olha que beleza. Dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio, que concorrem para o avanço da humanidade. Há os que encarnam com uma missão de progresso, enquanto outros tomam sua tutela ou indivíduos, são os nossos guias espirituais, aqueles que estão orientando as famílias, os grupos sociais, os agrupamentos, as cidades, os povos. Gente, há espíritos em todo lugar. Todo lugar. Não é? E dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores, espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem os fenômenos da natureza. Então, essas calamidades têm espíritos que estão ali trabalhando também, de que se fazem agentes diretos. Olha que interessante, né? Os espíritos vulgares se intrometem em nossas ocupações e diversões, porque há também os espíritos que ainda estão recalcitrantes, eles ainda estão achando que ainda não está na hora, e a gente sabe que a hora também tem essa coisa mesmo, é o tempo certo da renovação de cada um. Então, também há esses espíritos que perturbam, que atrapalham, né? Que vêm de alguma forma trazer angústia, sofrimento, mas para eles também, não é? Então, os espíritos vulgares se intrometem em nossas ocupações e diversões. Os espíritos impuros ou imperfeitos aguardem sofrimentos e angústias. O momento em que Deus lhes proporcione os meios de se adiantarem. Deus vai proporcionar. Todos nós temos oportunidades sempre. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Não é? Então, a gente vê quantos, não é, se angustiam pela felicidade do outro. Não aceitam que o outro está bem, que o outro está feliz, que o outro está construindo. Então, nós temos que também ajudar de alguma forma aqueles que, em algum momento, cruzando a nossa vida ou fazendo parte da nossa família, estão nesta condição ainda, né, de achar que não precisam fazer nada. Né? Então, a gente tem que ajudar de alguma forma, né, despertando. O livro Céu e Inferno, né, é maravilhoso também. No capítulo 3º, no item O Céu, no item 14, olha o que Kardec coloca. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores,
Há outras de importância relativa, em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres, a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio, que lança às sociedades novos germes de progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Então, a gente não deve desistir quando a coisa fica apertada para o nosso lado. Não desistir daqueles que estão sob a nossa guarda, a nossa proteção. Não desistir do trabalho que nos eleva, que nos auxilia. Não desistir das visitas que a gente faz às pessoas enfermas. Não desistir daquelas pessoas que nos dão trabalho, mas que é justamente ali que nós devemos estar, não é? E Kardec ainda coloca assim: posto que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os seus centros de atração, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Em torno dos mundos adiantados abundam espíritos superiores, como em torno dos atrasados pululam espíritos inferiores. Então, no mundo de expiação e provas, nós estamos em contato também com esses espíritos que, de alguma forma, estão precisando de luz, de atendimento, como nós, em algum momento da nossa existência também. Na nossa evolução, passamos por esses caminhos, não é? E sobre justamente este assunto do livro O Céu e o Inferno, Emmanuel, no livro Justiça Divina, que são comentários do livro Céu e Inferno em determinadas reuniões que eles faziam, né? Chico Xavier e seu grupo. Aí chama-se Missões, exatamente desse capítulo 3º e do item 14. Só vou ler esse finalzinho aqui, que o Emmanuel vai nos dizer, né? Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Então, eu não preciso ficar me vangloriando de nada, porque as missões são de caráter divino, de Deus. Eu sou um instrumento, posso ser um bom instrumento para executar essa missão, para ser colaborador ou não. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. E se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho, humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo, a ensinar-nos, na base de toda sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Bem, meus irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. Abençoado, que Deus nos fortaleça, que esses guias espirituais nos auxiliem para que a gente, como diz Emmanuel aqui, não abandone nunca a tarefa que abraçamos. Não importa se ela é pequenininha, se ela é um pouquinho maior ou se ela é grandiosa. A missão é de Deus e Ele nos concede a oportunidade do trabalho, de realizarmos este trabalho em seu nome. E se a gente, por algum motivo, falir, como o Espírito de Verdade disse, que nós podemos falir também, nós vamos ter as oportunidades do recomeço, do trabalho, porque a misericórdia do Pai é imensa, maior que os nossos desafios. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz. Gratidão. Muito obrigada, querida Geisa, pelo seu estudo na noite de hoje. Nós somos muito gratos.
Agradecemos também a todos os internautas que estiveram conosco nessa noite. Estamos convidando-os também para a próxima semana, onde então vamos realizar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. São todos bem-vindos na próxima semana. Vamos então, chegando ao final do nosso estudo da noite de hoje, vamos encaminhando a nossa prece final. E assim, muito agradecidos por esse estudo, onde sempre nos cala fundo na alma tudo o que devemos ainda realizar no nosso dia a dia. Que Jesus sempre esteja conosco, mas que, acima de tudo, que possamos estar com Ele, que possamos ter o entendimento para as nossas tarefas, que possamos realizar com amor e assim, sendo cooperadores na seara do Mestre, colaborando para um planeta mais harmônico, que chamamos de lar. E assim, em nome dos queridos mentores do Lar de Teresa, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos de nossa parte a permissão para encerrarmos a reunião da noite de hoje em muita luz. Fiquem com Deus, meus queridos amigos, que possamos revê-los na próxima semana.